E aí vem a pergunta pra vocês. Como que vocês acreditam que dá pra equilibrar essa influência de estar no mundo sem ser moldado por ele? Não, pode falar, tá? Não precisa ficar assim. Não, é que as perguntas fazem a gente pensar, né? Acho que Total. de repente, diante de tantas respostas, aqui tem. Não se contaminar ali é muito difícil. A gente tem vários exemplos. Vamos pegar aqui, pegando a partir desse ponto aí, Daniel. Tava lá no meio dos amigos, tava lá cercado daquela comida, da cultura, da tradição. Foi imposto em alguns momentos, mudou o nome, imagina o vestimento, enfim, mas ele mostrou não se contaminar. Então ali eu tiro que primeiro é possível. E agora, não puxando uma sardinha, né? Mas olha para a religião hoje, né? De uma certa forma, né? A gente tem uma religião que de certa forma se destaca, né? Independente da graça que ela tem alcançado ou do que ela faz. Mas, assim, como pessoa, como nós, como pessoas, não adianta a gente julgar, porque é difícil. É difícil. É difícil. Não adianta. Julgar. Pode falar. Não, eu penso que eu sempre procuro as respostas que o Vitão vai cutucando aí na Bíblia, né? A gente sempre procura ali. E eu coloquei, tipo assim, cara, a gente tem que não se corromper, né? A pergunta foi como equilibrar, né, a influência ali do mundo e não se corromper com ela. A gente lê a Bíblia, conhecer as histórias, todas as histórias, e diante disso, se você lê a Bíblia e conhecendo as histórias, procurando as suas respostas para as suas perguntas, a gente consegue tirar várias conclusões. Tanto que, cara, tem sei lá quantas mil denominações aí, porque cada um entende de um jeito. Mas a gente tem que pedir o Espírito Santo para conhecer as histórias, não conhecer as histórias de Deus, mas conhecer o Deus que inspirou essas histórias. Eu acho que, cara, o principal é você conhecer, não conhecer as histórias. Não a criatura, o Criador, né? Sim, cara, conhecer o Deus que inspirou essas pessoas para escrever essas histórias. Eu acho que isso para mim, quando eu pensei nisso, falei, cara, que top. Boa, Greg. Nem acredito que eu consegui pensar nisso. Não se menospreze. O Greg sempre nessa. Mas assim, ó, por se moldar ao mundo. Primeiro assim, a gente não tem como criar uma bolha. Jesus fala, né? Não vou usar para fora do contexto, mas assim, eu peço que ele na oração ele fala, eu estou pedindo por ele, mas não tira eles do mundo, né? A gente não pode se isolar. Pecado não é contagioso. Primeiro ponto, pecado não é contagioso. Então assim, se você convive com as pessoas, porque assim, ó, vamos só diferenciar uma parte. Jesus andava, mas não convivia, tá? Ele andava, ele buscava, mas ele fazia, curava e aliviava. Ele trazia o reino. Ele veio e falou, vim trazer o reino da graça. Ele andava com o pecador, mas não convivia com o pecado. Na verdade, ele convivia, né? Se for ver, mas assim, né? Os discípulos. Mas vamos lá, os discípulos estavam para aprender. Mas ele não... ele vivia com as pessoas porque ele amava as pessoas. Ele não queria ser influenciado por elas de uma forma assim que eu vou ficar morando só nesse lugar ali para pegar a religiosidade, a cultura daquele lugar. Não, ele ia lá para trazer o reino. Ele veio, ó, minha função aqui é trazer o reino. E o reino não tem aleijado, o reino não tem cego, o reino não tem fome. Então ele veio fazer isso. E quando ele precisava, ele se retirava e fazia seus momentos e vivia com os discípulos. Então assim, ó, a primeira questão, o pecado não é contagioso, senão Jesus estava contaminado. A gente não consegue se isolar do mundo. Eu queria chegar nesse ponto. Não consegue se isolar. A gente vive no mundo, pô. Não tem como. E aí fala assim, igreja, não sei o que, mundo. Não tem como você viver com regras antigas. Não tem como. Você tem que adaptar desde que aquilo não te fire seus princípios. Não fere seus princípios. E princípios, qual você tem que ter o princípio? Na Bíblia. Simples assim. Sim. Jesus colheu lá no sábado, lá, né? O milho passou. Mas tava com fome. O que é mais precioso, a vida ou a regra? Então, assim, a questão que eu sempre penso eu tenho que influenciar, e para influenciar eu tenho que estar no meio, não tem como,
Eu influenciar de casa, não tem como influenciar do meu lugar, eu tenho que estar no meio. Né? Eu tenho que ir onde as pessoas estão. Né? E aí, lá eu sei mas é perigoso. Amigão, aí é você com Deus. Eu não sei até onde que Deus te chamou pra você mas fazer as você coisas. tem Né? que tomar cuidado. Eu queria fazer um parênteses isso aí. Você me Sim, trouxe, sim, vamos. me trouxe Você uma, trouxe coisa. Eu também trouxe aqui, rapaz. Eu tenho um monte. você trouxe uma questão que é assim, ó, vamos lá. Você pega a primeira Salmos, capítulo, Salmos, capítulo 1, versículo 1. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Beleza? Aí vamos lá, assim, é questão de refletir mesmo. O que significa esse não se assentar na roda dos escarnecedores, dos pecadores, dos impuros, dos imundos, né? Se você for estudar um pouquinho da cultura, o que Salomão fala ali? Qual que era a cultura do momento ali? O que significava esse não se assentar? Era permanecer. Uhum. Então, quando você fazia uma visita, você ia na minha tenda. Se eu chamasse você para sentar, significa que você ia ficar ali 2, 3 dias comigo. Entende? Ó, Gregory, vai vir aqui, eu vou pegar atrás o leite, o mel e a carne, a gente vai fazer uma grande festa, assente-se, assente. Então você vai ficar, você permanecia ali comigo. Então se a gente for pegar essa fala da cultura, quando o Salomão fala não se assente, não permaneça. Uhum. Não é isso? Porque assim, quando a gente vai de novo para trazer para a história de Jesus ele não seguiu ninguém. Ele era seguido. É isso que eu ia falar. Ele ia lá e falava, me segue. Ele tirava a pessoa de lá e levava pro meio dele. Então a gente pode falar assim, aí eu entendi a sua fala, né? Que você fala assim, Jesus ele não conviveu. De certa forma ele conviveu, porque tinha ali as pessoas lado a lado. Mas ele não era influenciado porque ele não seguia ninguém. Ele era seguido. Ele era tão fantástico, é o maior instrumento de liderança hoje, que uma empresa que puder trazer a história de Jesus para poder colocar dentro da empresa, o cara consegue desenvolver liderança. Porque era um cara que fazia as pessoas realmente seguir. Aí vem a outra questão também, que quando a gente pega essa fala lá no livro de Salmos, não se assente e não permaneça, então eu preciso fazer um trabalho parecido com o de Cristo. E Cristo, onde ele passava, ele era luz igual ao povo de Israel, como a gente falava, ele era luz. Uhum. Quem não seguia ele, tinha dois povos que seguiam. Tinha 2 povos que seguiam. Os que seguiam para poder condená-lo, não é isso? Pra ver o que tá fazendo de errado. Exatamente. E a gente também não pode tirar a nossa de fora, porque a gente também faz isso hoje, não é isso? E a gente tinha os caras que seguiam para poder ser salvo, né? E para mim a maior ilustração que tem daquela moça que se enfia no meio da multidão para poder tocar no manto dele. Ela não seguia ele. E ela não seguiu ele. Mas ele passou. Ela aproveitou ele passar. Não é isso? Então, essa fala é assim, devemos sim evangelizar, mas a gente tem que tomar cuidado.